Evangelho de São Mateus, capítulo 24, diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Hoje é dia 17 de maio de 2024. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. O Senhor pôs no meu coração essa palavra neste dia de hoje, a respeito dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse aqui, neste capítulo 24, escrito por Mateus, que o versículo 4 diz aqui, a primeira coisa que ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então haverá muito engano, meus irmãos. Haverá muito engano. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses que o inimigo ele faz até fogo descer do céu para enganar. Faz milagres, faz maravilhas, entre aspas, faz bastante sinais. Como diz aqui a palavra de Deus, e enganarão a muitos. Em outra passagem ele diz, se possível, enganaria até os escolhidos. E nós vemos também no capítulo 12 de Daniel, que a Escritura diz que a ciência multiplicará. E nós vemos aí muitos sinais feitos também por tecnologias, como a palavra de Deus diz sobre as pragas do Egito, que, se eu não me engano, até a terceira praga, os magos do Egito conseguiram copiar, conseguiram fazer como Moisés havia feito. Então o adversário, além de se transfigurar em anjo de luz, ainda existe a ciência por trás de tudo isso. Como nós temos visto esses acontecimentos no mundo, e muitos dizem que é o aquecimento global, né? Mas nós sabemos que o homem ele cria grandes invenções, grandes obras, como criou armas nucleares, bomba atômica, mísseis, tantas armas de guerra. E também vemos também a manipulação do clima pelo próprio homem, manipulações de nuvens artificiais que criam chuvas, conseguem criar através de armas, até terremotos, ciclones, furacões, tsunamis. Então o Senhor Jesus Cristo já nos deixou avisado que essas coisas surgiriam. E aqui ele diz também que ouvireis de guerras. O apóstolo Tiago diz, da onde vêm as guerras que entre vós pelejam nos vossos membros? Ou seja, pelos seus desejos que há guerras entre vós. Então guerras, disputa por poder. Além do que além do que o diabo ofereceu para Jesus, o nosso Senhor Jesus, ofereceu todos os reinos do mundo. Ofereceu tudo para o Senhor Jesus. Então ele oferece ainda para os homens, porque foi dada essa autoridade para ele, esse poderio aqui na terra por um tempo. Então ele oferece para muitos homens gananciosos, que fazem um pacto com ele, né? E aí, através desse poder maligno, consegue usar o homem na terra, através de guerras, destruição, armas. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem reto, mas ele inventou muitas coisas. Então o Senhor Jesus também nos ensina que além do engano, haverá também guerras e rumores de guerras. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que Deus enviará o espírito do erro, está lá aos Tessalonicenses, porque não creram na verdade,
porque não aceitaram a verdade de Deus, preferiram a mentira, preferiram ser enganados, por isso que muitos vão se curvar diante da besta, porque não têm os seus nomes escritos no livro da vida, porque não receberam o amor da verdade em seus corações, coração endurecido, coração de pedra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mistério, é necessário que tudo isso aconteça, que tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, meus irmãos. O apóstolo Paulo também diz aos Tessalonicenses que quando disserem a paz e segurança, eis que virá repentina destruição como as dores de parto da mulher que está para dar luz, e de maneira nenhuma escaparão, ou seja, são 42 meses, 7 anos de grande tribulação. Aliás, 7 anos, 3 anos e meio será quebrado esse acordo de paz, e o anticristo se revelará quem ele realmente é. Na metade da grande tribulação, na metade dos 7 anos, aonde surgirá então a grande tribulação, que são 3 anos e meio, como está escrito no livro do profeta Daniel, onde o adversário tirará a sua máscara e perseguirá furiosamente os cristãos e destruirá os santos do Senhor. Não temais aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer, diz o Senhor Jesus. Antes temei aquele que não só pode matar o corpo, como lançar a alma no inferno. Então esse acordo de 7 anos será quebrado na metade, onde seremos perseguidos, onde muitos cristãos irão morrer, outros irão fugir, outros serão presos, outros estarão vivos até a volta do Senhor Jesus Cristo, que segundo as Escrituras, nesse mesmo capítulo 24, se dará no final da grande tribulação. É o que entendemos pela palavra de Deus. Tem outras pessoas que têm outras linhas, que fala do arrebatamento secreto, que vai ser antes da grande tribulação. Mas, segundo as Escrituras, conseguimos entender que o arrebatamento da igreja será no fim da grande tribulação, que a igreja irá passar pela perseguição, como está escrito nas Escrituras, como muitos cristãos foram perseguidos logo no começo do cristianismo, depois de Cristo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que se levantará nação contra nação, que haverá guerras. E o Senhor Jesus diz aqui no versículo 8 que todas essas coisas são o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. Ainda não chegamos à grande tribulação, que é aquele acordo de paz que será quebrado, em que o anticristo se revelará quem ele realmente é, perseguindo o povo de Deus, trazendo destruição na terra. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então os cristãos, nós cristãos, seremos odiados, perseguidos, torturados, mas Cristo está conosco, pela vida ou pela morte. A nossa alma está guardada em Cristo Jesus. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Teremos um corpo glorificado como de anjos. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. E Apocalipse diz também que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E o Cordeiro os apacentará às fontes da água viva, às fontes da vida. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. A vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está passando hoje por algum sofrimento, por alguma batalha, alguma luta grande, confia no teu Deus, que no tempo certo o Senhor te dará o escape. Ele sempre deu escape aos seus servos. O Senhor não desampara aqueles que são seus. Não desampara o justo. Não desampara. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
Aí nesse meio todo em que haverá escândalos, traições, aborrecimentos, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eles se alimentam da fraqueza do povo, se alimenta da fraqueza. O apóstolo Paulo disse que quando ele partisse, que na sua partida surgirão lobos que não pouparão o rebanho. E temos visto muito falso profeta. Quem é o falso profeta? É aquele que não apacenta as ovelhas. É aquele que se alimenta da lã das ovelhas. É aquele que prega só aquilo que é agradável aos olhos humanos, que faz bem ao ego, que massageia. Esse é o falso profeta. Ele não prega a verdade, não prega a palavra de Deus, a sã doutrina, mas prega só o que é superficial para ganhar dinheiro em cima, para ganhar alguma coisa. Esse é o falso profeta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E temos visto falta de amor no meio do povo cristão, a falta de amor nas igrejas, a falta de amor nos lares, por causa da iniquidade, pela multiplicação da iniquidade. E nós vimos aí que foi feito um show aí de uma cantora americana no Rio de Janeiro, em frente do mar. E na verdade não era nem um show, né, meus irmãos? Isso aí foi um satanismo ali, oculto, ou bem visível mesmo, né? Satanismo, orgias sexuais, depravação, imoralidade. Estava ali estampada, ali, entrando nos lares, nas casas de muitas pessoas, crianças, adolescentes, vendo toda aquela sujeira, vendo toda aquela orgia pornográfica. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vemos aí, meus irmãos, também, além disso, é carnaval no Brasil, é parada LGBT, é corrupção no meio político, assaltos, violência, roubo, estupros, homicídios. Em Gênesis 6 diz a palavra de Deus que tudo o que o homem imaginava no seu coração ele fazia, porque o seu coração era mau. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque é carne. Os seus dias serão 120 anos. Deus deu um prazo de 120 anos para aquele povo se arrepender pela pregação de Noé. E não se arrependeram. Deus fez com que deu as instruções para que Noé fizesse a arca. E só foram salvos 8 pessoas. Casavam, comiam, festejavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. As águas começaram a descer, as águas começaram a encher as ruas, foi inundando, a arca foi subindo e as pessoas que ali estavam, que não creram na pregação de Noé, não conseguiram mais nadar, se apoiavam em alguma coisa que vinha, algum tronco de árvore, algum galho, alguma coisa, mas começaram a naufragar, foram se perdendo, tentaram entrar na porta que estava lacrada, betumada por Deus, e não conseguiram abrir a porta, não conseguiram abrir, a porta estava lacrada, porque Deus, pela sua onisciência, já conhecia que eles não iriam se converter. Não iriam se converter dos seus maus caminhos, mas eles tinham prazer de fazer mal, prazer em pecar, em adulterar, em enganar, em mentir, em matar, em torturar, em espancar. Eram crimes terríveis que eles praticavam. E chegou um tempo em que Deus não suportou mais, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Abraão orava por Sodoma e Gomorra, intercedia. Se tiver 50 justos, pelos 50 justos, Abraão, não o destruirei. Mas não tinha ali. Então chegou um tempo em que Deus executou o juízo em Sodoma e Gomorra. E executou o seu juízo ali em Gênesis capítulo 6, no tempo de Noé. E neste mesmo capítulo 24, o Senhor Jesus disse que será como nos dias de Noé.
Aqueles que não receberam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra enxertada, que não creram no Evangelho, serão enganados pelos falsos profetas, pelo anticristo que logo logo surgirá na terra, serão enganados. Mas aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida estarão com as suas lâmpadas cheias, cheias de azeite, cheias, preparados pela vida ou pela morte. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória, glória a Deus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Nós temos visto tantos meios que o Evangelho é pregado, pela internet, pela televisão já foi pregado, pela internet, em todos os países chegou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então essa parte aqui se refere ao anticristo, que fará a abominação do templo de Deus, querendo ser Deus, ou seja, ele vai blasfemar de Deus. Deus vai permitir que isso aconteça, que o diabo governe a terra por 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio em que ele quebrará o acordo e mostrará a sua face. E entrará no meio das igrejas, no meio cristão, e enganará a muitos, e devorará, destruirá. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Ou seja, nada poderemos levar nesse dia. Nada poderemos levar a não ser a nossa fé. Nem a roupa do nosso corpo levaremos, mas a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ai das grávidas, ou seja, ai daquelas pessoas que ainda não se decidiram, que ainda não se entregaram totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Ai dessas pessoas que ainda não fizeram um acordo com o Senhor. Ainda não fizeram um acordo. Ainda não nasceram de novo. Ainda não nasceram de novo. Faça um concerto com o teu Deus. Desça as águas do batismo. Não adie mais. Não adie mais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Surgirá essa grande tribulação, do qual nunca houve na terra, em que o adversário, o inimigo, Satanás, irá perseguir, irá causar grande destruição, fome, miséria, guerra, mortes, coisas terríveis, piores do que o que fez o Hitler. Será pior. Genocídio, coisas tenebrosas, terríveis. Mas aqui o Senhor Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, se ele não dissesse basta, se o Senhor Jesus não dissesse chega, nenhuma carne se salvaria, a destruição seria terrível. Mas a intervenção do Senhor Jesus Cristo, que evitará todo este final, que evitará que os escolhidos sejam perdidos, a sua intervenção, que nos salvará. Ele voltará no final da grande tribulação e nos levará a encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu, suspensos no ar. Estaremos com o nosso Senhor para sempre. Então, se aqueles dias não fossem abreviados por tamanha maldade que esse adversário vai fazer na terra, nenhuma carne se salvaria, ou seja, ninguém seria salvo. Ninguém.
mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então o Senhor abreviará esses dias por causa dos escolhidos, por causa da sua igreja, que estará aqui na terra orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus, fazendo a sua vontade, pregando o evangelho até o fim, mesmo em meio à perseguição, fazendo a vontade de Deus. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Nós sabemos aí desse projeto Bluebeam, deste também Harp, né? Que eles fazem projeção no céu e podem imitar aí os falsos cristos, né? Imitar esses hologramas, como nós temos visto aí, uma falsa aparição do falso Jesus, do falso Cristo. Nós sabemos pela tecnologia e que o profeta Daniel disse que a ciência se multiplicaria, esse projeto Bluebeam pode ter alguma ligação referente a isso. Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então nós vemos aí as artimanhas, o adversário e também a tecnologia para enganar, projetar imagens e também para fazer até fogo descer do céu. O adversário se transfigura até em anjo de luz. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas o Senhor não permitirá. Eis que eu vô-lo tenho predito, ele já nos avisou. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, já nos deixou avisado concernente a todas essas coisas, aos falsos profetas. Nós conhecemos a voz do nosso pastor, conhecemos a voz do nosso Senhor Jesus. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ela vai ser desse jeito aqui, do versículo 27 diz. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Senhor Jesus, ela vai ser um resplendor no céu de fora a fora. De fora a fora, do oriente ao ocidente. O raio, vai ser como um raio, né? Vai ser semelhante ao relâmpago, perdão. O raio era, o Senhor Jesus falou que ele via o diabo cair como um raio. Mas aqui fala da vinda do Senhor Jesus que vai ser como um relâmpago e não como um raio. Um relâmpago que ilumina de fora a fora, acima do céu. Ilumina o céu de fora a fora como um relâmpago. E sai do oriente e se mostra até o ocidente. Então não vai ser como esses hologramas desse projeto Bluebeam, que aparece uma imagem no céu, as pessoas acham que é Deus, né? Uma mentira. Mas ele não. Ele vai aparecer como um relâmpago entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. A trombeta do arcanjo soará. A trombeta do arcanjo soará. Nós iremos ouvir o som da trombeta. Iremos ver as miríades de anjos celestiais. O Senhor Jesus brilhando entre as nuvens dos céus com poder e grande glória, como um relâmpago que se mostra do oriente ao ocidente. Essa vai ser a vinda do Senhor Jesus, em que o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus como um firmamento. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Versículo 29 diz aqui, confirma que a volta do Senhor Jesus, ela se dará após a grande tribulação. Vejamos aqui no versículo 29, em Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, e logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha aqui, que tremendo que será naquele dia, meus irmãos. Oh, glória a Deus. O sol escurecerá, vai ser um dia inesquecível. A lua não dará a sua claridade, a sua luz. Oh, glória a Deus. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vai ser tremendo. Glorificado seja o nosso Rei. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O seu reino nunca terá fim. O seu reino nunca será abalado. Ele é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso. Louvado seja Deus. Se prepare, meu irmão e minha irmã que está ouvindo esta palavra. Guarde esta palavra no teu coração e você não será enganado e nem enganada. Porque o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas e nós conhecemos a voz do nosso pastor e Senhor Jesus Cristo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, como nós temos vendo, meus irmãos, estes sinais mais abrangentes, como vimos a tragédia no Rio Grande do Sul, sabemos que tem a mão do homem ali, sabemos que tem as garras malignas do adversário ali. Então aqui estão os sinais. Quando virdes essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Sabemos que a volta do Senhor Jesus está mais próxima ainda do que quando era no começo. Está muito mais próxima como foi tempos atrás, os anos 80, anos 90, anos 2000, anos 2010. Estamos no ano 2024. Estamos vendo essa agenda maligna, Agenda 2030, cada vez mais acelerada. E nós temos visto aí pelas Escrituras que a palavra de Deus está se cumprindo, que eles estão preparando o falso profeta, o anticristo, a besta para governar. Mas nós estamos esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá nos buscar desta terra. Ou estejamos vivos, ou estejamos mortos, veremos o Senhor como Ele é. Ele reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que o Senhor Jesus disse está se cumprindo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Quantas pessoas que partiram na pandemia, meus irmãos, dessas enchentes. Foi levado um, deixado o outro. Foi levado uma, deixada a outra. Foram levados separados. Eu não posso ir junto com a minha esposa, nem minha esposa ir junto comigo. Eu não posso ir junto com os meus filhos, nem com os meus pais. Ninguém pode ir com ninguém. A morte, ela é separada. Ainda que morramos juntos, a morte é separada. Cada um passará por ela sozinho. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Nós vemos na pandemia quantas pessoas que partiram e foram levadas de repente. O vírus mortal levou tantos. Quantos que já não morreram, meus irmãos, desde a fundação do mundo? Quantos que já não morreram, já não estão mais entre nós vivos? Então faça um concerto com o teu Deus hoje. Não espere para amanhã, pode ser tarde. A árvore onde ela cair, ela vai ficar. Se você morrer nesta situação, sem salvação, no pecado,
Para onde é que você acha que vai? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então você não sabe a que hora que o Senhor Jesus vai te levar. Fica na porta do cemitério, ali nos portões do cemitério, e você vai ver quantas pessoas que entram ali. Não é só idosos, não. Pessoas novas que morrem em acidente, morrem de doenças, paradas cardíacas, AVCs. Eu mesmo, meus irmãos, eu estou aqui vivo. Eu posso morrer de repente. Deus pode me levar porque Ele é o dono da minha vida. Ele tem as horas marcadas, o tempo que eu vou viver aqui nessa terra. Eu não sei. Eu estou com 52 anos, não sei quanto tempo que eu vou viver nessa terra. Nem você. Nós não sabemos. Somos como o peixe que é apanhado pela rede traiçoeira. Qualquer momento o Senhor vem nos buscar. Quantos que já não partiram? Nós somos melhores do que eles? Não, não somos melhores do que eles. Mais cedo ou mais tarde, a morte vem buscar a cada um de nós. Estejamos preparados a cada dia, com azeite nas lâmpadas, esperando o nosso Senhor. A gente trabalha, se alimenta, paga as nossas contas, vive, tem os nossos planos, os nossos sonhos, nossas conquistas, mas sempre com os olhos nos céus, sempre fazendo para o Senhor, porque a fé sem obras é morta. Então temos que estar servindo ao Senhor aqui na terra, ajudando aquele que está em necessidade, fazendo a obra de Deus, levando a palavra, fazendo visitas, servindo ao Senhor, orando, intercedendo. Porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Então ele fala através dessa parábola. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora em que nós não pensamos. A morte é assim, meus irmãos. A hora que a gente não pensa, ela vem. Ah, mas eu não esperava por isso. Nossa, o fulano morreu, não esperava por isso, eu não estava preparado. Nossa, eu nem sabia que aquela pessoa ia morrer. Pois é. Tempo atrás vimos uma moça uma mulher nova, que caiu dentro de uma piscina. Ela teve um infarto fulminante aí. Acharam até que ela tinha se afogado naquela piscina, mas não foi um afogamento, né? Foi um infarto fulminante que levou ela a ficar dentro daquela piscina, a não poder nem se levantar. E ela ia se casar. Então, meus irmãos, a nossa vida é um breve pensamento aqui nesta terra. Somos como a neblina, como um vapor. Diz o apóstolo Tiago, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isso, isso e aquilo. Mas se Deus não quiser, quem somos nós para contender com o nosso Criador? Somos caco entre outros cacos. Se prepare, meu irmão e minha irmã. Conserte a tua vida. Consertemos as nossas vidas. Nos consagremos ao Senhor. Porque a qualquer momento Ele vem para cada um de nós. Vem nos buscar. A qualquer momento Ele vem buscar cada um de nós. Então, ou estejamos vivos ou mortos, iremos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui ele fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então nós vemos aqui, meus irmãos, que ele faz uma comparação, que é bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mas se ele se desviar, começar, ao invés de fazer o bem, fazer só o mal, aí virá o Senhor daquele dia e vai pedir contas. O que você fez com aquilo que foi te delegado a fazer, te confiado a fazer? O que você fez com aquele talento que eu te dei? Você enterrou na areia? Ao invés de você fazer o bem, com os dons que eu te dei, você fez o mal. Você me servia, mas agora você está servindo a tua própria carne, está se prostituindo, se desviou, vive na pornografia, vive fumando escondido, bebendo, se embriagando, enganando, mentindo, trapaceando, roubando. Então aí vai haverá o juízo de Deus naquele dia. Haverá o juízo. As consequências de uma vida de falsamente cristão. Só tem nome de que vive, mas está morto. Lembre-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Senão virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. Esta é a palavra que Deus pôs no meu coração neste dia. A palavra de exortação, de despertamento à igreja do Senhor. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, não devemos jamais nos acomodar, mas estarmos firmes e vigilantes, em constante oração, porque a qualquer momento o Senhor virá nos buscar. Nós não sabemos o nosso prazo de validade na terra, mas Deus sabe. Esta é a palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, que o Senhor venha a nos santificar, a nos purificar, Pai, a nos despertar, Senhor, do sono, como despertou o profeta Jonas. Chacoalhou o navio, Pai. Ele tinha que ser lançado no mar para poder despertar. Ó Deus querido, desperta a tua igreja, desperta este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está dormindo, Pai. Ó Deus, desperta por tua misericórdia, por amor do teu santo nome. Ó Deus, venha fazer obra por tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entra com salvação, com regeneração, com transformação na vida desta pessoa, Deus querido. Em o nome do Senhor Jesus, esta oração que nós pedimos a Ti, Senhor, consagra o Teu povo na face desta terra, consagra a Tua igreja, desperta, meu Pai, esta pessoa que está dormindo. Ó Deus querido e santo, queira receber esta voz de oração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse os nossos canais de pregação. Que Deus tem uma palavra ali para a tua vida, para o teu coração. As palavras que Deus tem posto no meu coração está ali no YouTube, servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Por Jesus Cristo. Deus seja sempre louvado. Amém.